Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cardiologia com o Dr. Diego Hummel, da cardiologia clássica aos novos medicamentos que mudam a vida das pessoas. E doutor, falando em medicamentos, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco, tanto para a apneia do sono, quanto para um AVC, um infarto, e que a indústria farmacêutica já avançou muito. O senhor andou por congressos pelo mundo afora e certamente trouxe algumas novidades. Exatamente, talvez seja o assunto do momento no mundo todo. Desde novembro do ano passado, quando começou-se a ter a evidência de que a obesidade, reduzir a obesidade, você reduz eventos cardíacos, começou-se a ter uma gama de estudos publicados nos principais congressos mundiais. Hoje em dia, quem não fala sobre Ozempic? Exatamente. No mundo todo? Os remédios da moda. Da moda. A gente fala remédios da moda. O que é o remédio da moda? O que ele significa no nosso dia a dia hoje? A gente sabe hoje, a partir dos estudos publicados, que a pessoa que tem cansaço e um IMC, um índice de massa corporal mais de 27, mais de 30, tem um benefício na qualidade de vida no uso da semaglutida, Ozempic, hoje chamado Wegovy, aqui no Brasil. Isso começou-se de 2 anos para cá. E cada vez mais nós viemos tendo provas contundentes de que não é só a qualidade de vida, não é só a perda do peso. Nós tivemos um estudo mostrando que o paciente que tem o IMC acima de 27, não tão obeso, e tem doença cardíaca, deve receber o uso do medicamento para ter menos infarto, menos AVC, menos doença cardiovascular. Além disso, nesse ano, o mesmo medicamento mostrou-se que essas pessoas têm uma preservação renal e precisam menos de hemodiálise no futuro, ou seja, a doença renal crônica também passou a ser prevenida com o uso de Ozempic. Outro ponto importante, no congresso recente, mostrou que as pessoas com o uso da semaglutida têm menos inflamação articular. Além disso, um novo remédio ainda não chegou no Brasil, mas já muito usado nos Estados Unidos, mostrou que, olha o dado interessante e que é desse último evento que a gente teve, que a pessoa que é pré-diabética, usando um medicamento chamado tirzepatide, um irmão do Ozempic mais potente, tem uma perda de peso mais importante e ao longo dos anos de estudo essa pessoa não desenvolveu diabetes. Será que estamos nós prestes a chegar ao ponto de o diabetes ser uma doença rara e não tão comum como a gente vê? O estudo nos mostrou que isso pode ser uma verdade. Outro detalhe, esse mesmo medicamento mostrou que a apneia do sono, que muitas pessoas têm, pode ser curada com o uso do medicamento e o estudo já foi publicado, o medicamento já está comercializado e acredita-se que vamos ter a partir do próximo ano aqui no Brasil. Ou seja, o remédio que era chamado remédio da moda para emagrecer, hoje é um dos medicamentos mais prescritos no mundo, com um impacto em várias áreas, não só na obesidade. Um grande auxílio. Um grande auxílio, e digo mais, esse auxílio faz com que a obesidade reduza de maneira expressiva, faz com que você tenha menos AVC, menos infarto, menos doença renal crônica, menos doença articular e talvez a cura da apneia do sono e ainda transformando o pré-diabetes em nunca se desenvolver
um diabetes e suas consequências. Mas como o senhor falou, ele é um auxílio também, e o senhor defende que a prática de exercícios físicos também precisa estar em conjunto com os remédios. Sempre, sempre. O remédio é usado para você tratar uma doença. Antigamente a gente falava de obesidade e não a chamava de doença. A gente dizia que a pessoa com obesidade era porque não se cuidava, era porque não fazia atividade física. Toda pessoa deve fazer atividade física, na ordem de pelo menos 150 a 300 minutos semanais. Mas o importante que a gente vem descobrindo é que, olha só, tem pessoas que fazem tudo isso, tem pessoas que fazem exercício, tem pessoas que vão no nutricionista durante anos e elas estão com o peso que aumenta e elas estão pré-diabéticas. O medicamento vem para você conseguir reverter essa situação, que muitas vezes é uma questão genética que está sendo descoberta agora e que, mesmo fazendo tudo correto, essa pessoa não conseguiria evitar a progressão de uma doença e da obesidade. Então isso nós temos à nossa disposição, muita coisa já usada e muita coisa boa por chegar. E como é que o senhor avalia o impacto do chamado fim dessas doenças na qualidade de vida dos pacientes? O primeiro estudo que mostrou que a semaglutida, o Ozempic e o Wegovy mudava a vida das pessoas foi um estudo que mostrou que pessoas que tinham cansaço melhoravam o cansaço após o uso do Ozempic. E a partir disso, nós começamos a estudar pessoas que tinham outras doenças junto com o cansaço e com a obesidade, e essas pessoas só tiveram benefício na redução de eventos. O medicamento anti-obesidade é um medicamento que reduz 20% de risco cardiovascular, de infarto e de AVC na população obesa. E ele deve estar na nossa prática clínica diariamente. Nós tivemos no mês passado também um congresso americano, Obesity Week, onde as definições sobre obesidade estão mudando. Por que estão mudando? Primeiro, porque nós descobrimos que a obesidade é uma doença. Segundo, quem se cuida mais vai ter um melhor resultado usando o medicamento, mas tem pessoas que têm algo por trás que a deixa obesa e o medicamento reduz a obesidade e reduz a expressão das doenças trazidas pela obesidade. E as principais expressões da doença trazida pela obesidade não é só o estigma, mas é uma morte precoce, é uma qualidade de vida ruim, são coisas que ninguém deseja. A pessoa deseja não ficar doente. O senhor fala na obesidade como uma doença. E como é que a gente pode mudar o pensamento da população a respeito desses remédios e da automedicação? A pessoa não deve fazer automedicação. Nós estamos falando de um medicamento. Esse medicamento deve ser usado para atingir o benefício. Essa colocação é perfeita. Por quê? O medicamento ele tem detalhes para ser usado. Ele começa com uma dose baixa por 4 semanas. Nós vamos aumentar a dose nas próximas 4 semanas. E nós vamos aumentando a dose até chegarmos à dose de 2,4 miligramas semanal, que é um medicamento injetado semanal subcutâneo. Quando que você vai ter o maior benefício da redução do peso? Quando você passou mais de 6 meses com o uso da dose máxima do medicamento. Então a automedicação que a gente vê e aquelas pessoas que dizem eu usei, não resolveu, não funcionou, você deve avaliar se foi feito o uso adequadamente. Associação. E essa associação deve ser pormenorizada. Não indico a automedicação de nenhuma pessoa. É um medicamento que é para tratar doenças, é para ser usado corretamente, ele não pode ser usado por temporada, nós vamos usar um tempo prolongado e a modificação que vem acontecendo na vida das pessoas é muito impactante.
Cogita-se que as estatinas que foram, se eu não me engano, publicadas no primeiro artigo em 1994, e que foi uma droga revolucionária na redução do infarto, cogita-se que os novos medicamentos anti-obesidade serão mais importantes do que as estatinas na prevenção não só de doença cardiovascular. Nós estamos falando de um globo de doenças já comprovadas. Além disso, nos próximos anos, novos estudos vão ser abertos na expectativa de que mulheres pós-menopausa com sintomas, pessoas com compulsão, jogos de azar, têm menos compulsão quando usam medicamento. Na obesidade, deve o medicamento ter uma ação central, que é uma das ações da semaglutida. Ela tem um componente de ação central, você reduz a vontade de comer, não só uma ação gastrointestinal. Só que essa ação central também estamos vendo que age em outros problemas que as pessoas têm e que talvez venha a ser uma droga que possa ser usado também para outras pessoas, como a gente abordou. Por isso é tão importante a orientação médica. A gente falou bastante na obesidade, mas a apneia do sono também tem a cura através desses novos remédios, né, doutor? É a expectativa, e o estudo foi publicado mostrando que um novo medicamento chamado tirzepatide, mais potente que a semaglutida, mostrou que pessoas que fizeram uso adequado, com orientação, doses adequadas, tiveram a ausência de apneia do sono. Ou seja, o medicamento cada vez mais vem mostrando evidências robustas de benefício numa grande gama de população e em várias doenças. Esperamos que as pessoas nos procurem, usem o medicamento de forma adequada, doses adequadas para ter o benefício e o resultado adequado. E é por isso que a gente está aqui, para compartilhar informações. Muito obrigada, doutor Diego, e obrigada a você que assistiu mais um episódio do Cardiologia com o Dr. Diego Rummel.